Você entrou nesse vídeo porque você pensa em se tornar policial militar do seu estado, e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas e contar um pouco da minha experiência entrando na polícia aos 19 anos. Para quem não me conhece, sou o Vitor, tenho 2 anos e alguns meses aí de polícia, entrei com 19 anos, na minha primeira tentativa do concurso. Meu nome de guerra é Almeida. Eu estava na pandemia, eu comecei a estudar, trilhei uma trajetória aí, passei no ano de 2022, mas já havia estudado antes para a carreira de sargento do Exército Brasileiro. Não consegui, mas de primeira aí eu passei, graças a Deus, aí no concurso da PM de São Paulo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que muita gente dentro da corporação fala mal, fala algumas coisas negativas, e realmente existem coisas negativas, coisas que não são tão boas na corporação. Mas eu queria ressaltar aqui, eu tenho 21 anos de idade e eu trabalhei um pouco tempo de CLT. E nesse pouco tempo eu já percebi que tem muitas vantagens na carreira militar em relação à parte do CLT. Vou falar algumas coisas aqui que mudaram de fato na minha vida depois que eu ingressei e me tornei de fato aí um policial militar. A parte de disciplina mudou totalmente. A parte de disciplina mudou totalmente na minha vida, porque eu não tinha disciplina antes para focar, estudar ou para me determinar a fazer algumas tarefas, estabelecer as tarefas e cumprir elas de forma rápida e de forma assertiva. Isso mudou bastante porque a gente aprende ao longo do curso de formação a executar tarefas e a cumprir horários, a atender algumas demandas durante o curso de formação. Você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que se dedicar nas tarefas do dia a dia. Você tem também a parte de faxina, de limpeza do quartel, que é muito importante, o pessoal zoa e tudo mais, só que é muito importante para a formação do caráter da pessoa. Uma pessoa que tem a experiência de limpar um ambiente grande, alguma coisa nesse sentido, aprende a valorizar as pessoas que realizam esse serviço e procura manter os ambientes sempre limpos. Outra coisa que mudou bastante foi a maturidade, porque eu mesmo com 19 anos de idade, eu estava numa sala que tinha pessoas de 32 anos de idade. Pessoas ali que entraram um pouco acima do limite de idade, por alguma questão ou outra. E eu estava na sala dividindo o espaço, tendo aquele aprendizado junto com eles. E isso fez muita diferença para mim, me amadureceu bastante, porque as piadas que caberiam numa faculdade em que eu estaria com pessoas ali da minha idade, não cabiam naquele ambiente, porque ali estavam pais de família, pessoas que abriram mão de muitas coisas para estar ali. Meus relacionamentos com a minha família, eu aprendi a valorizar, é uma coisa que mudou muito o meu relacionamento com as pessoas que eu amo, com a minha família, porque eu aprendi a valorizar a cada momento estar presente, sabe? Porque eu não sabia quando seria a próxima vez que eu estaria ali e se eu estaria ali, né? Isso mais depois que eu já me formei, comecei a pensar dessa forma, porque a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último dia de vida. E também a questão do deslocamento, né? Eu trabalho em São Paulo, mas moro no interior, então acaba que a distância onera muito meu dia, enche muito minha agenda, essa parte de me deslocar e tudo mais, e eu acabo não tendo tempo para ver os meus familiares com a mesma frequência que antes. Então eu aprendi a valorizar as relações, principalmente o meu relacionamento com a minha esposa, que na época era minha namorada, então eu aprendi a valorizar cada segundo que a gente estava junto, e isso foi muito importante para mim. Entender a noção do valor das pessoas, do valor de estar presente. Isso mudou bastante na minha vida e é algo que é uma experiência que todo ser humano deveria ter, sabe? Um afastamento para aprender a valorizar aquilo que não está tendo naquele determinado momento. A gente só aprende a dar valor quando perde ou quando está longe daquilo. Uma parte que mudou bastante também em mim foi a forma com que eu encaro o mundo, sabe? Aquela coisa do medo de falar com as pessoas, aquela coisa do medo do julgamento, medo da opinião pública. Depois que eu entrei, isso mudou bastante em mim, porque eu aprendi que, cara, em primeiro lugar está sempre a sua vida, em primeiro lugar está sempre o seu bem-estar, então você não pode ter medo de fazer aquilo que você tem vontade, aquilo que você precisa fazer por conta do medo do julgamento das pessoas. Existem situações que você vai ter que agir apesar do medo também, então isso é algo que transformou o meu modo de pensar e o meu modo de agir também. Última coisa que eu sinto assim é aquele orgulho, sabe? Aquela sensação de realização pessoal, porque é muito satisfatório você estar lá na sua formatura, seus pais virem te abraçar ali, te parabenizar, e você ter realmente aquela sensação de que você conquistou algo que ninguém te deu, que você correu atrás e você alcançou. Esse orgulho te ajuda a vencer outras situações, outros desafios que hão de vir, e te ajuda a acreditar que se você conseguiu algo que parecia difícil, você consegue conquistar novas coisas. Você consegue se desafiar e buscar mais. Você acredita que você é capaz. Isso que é bacana, essa parte do orgulho, que você conquistou algo. Uma coisa que
pessoal conversa muito, né, sobre a parte de segurança, parte de atenção, isso realmente muda, mas isso é muito óbvio, né? Por isso que eu não queria nem perder muito tempo falando disso. Mas é claro, você fica mais atento, você fica desconfiando um pouco mais nas pessoas, né? Você fica com uma atenção maior, a sua visualização, você evita mexer em celular em qualquer lugar, isso muda. O seu dia a dia vai mudar. Você nunca vai dar as costas para a rua, você vai sempre ganhar um ambiente quando você entra, isso é natural de todo ser humano que vai para a parte não só da polícia, mas a parte de segurança, GCM, de segurança privada, isso tudo, a pessoa tende a mudar um pouco o comportamento, a postura, e você fica mais coordenado também por conta da Ordem Unida. É uma coisa assim bem interessante que você só consegue perceber quando você passa por isso. Bom, queria finalizar o vídeo dando algumas dicas para quem quer ingressar. Olha, procura ajuda, cara. Procura ajuda porque tem muito curso disponível hoje, tem a My School, tem a própria PM, tem um monte de curso bom aí disponível para você estudar. Eu estudei por conta, pesquisando material no YouTube, paguei o YouTube Premium e fiquei estudando por conta. Não fiz nenhum curso preparatório, estudei totalmente por conta, mas é porque eu tenho facilidade de fazer isso, eu reconheço. Tem pessoas que não têm a facilidade de fazer isso. Então assim, se você precisa de alguma dica específica de estudo, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Tem muito material bom na internet, tem inteligência artificial aí para criar resumo para você, então hoje está muito mais fácil. A gente é privilegiado, a nossa geração aí, de estar numa era que tem muita tecnologia e informação. A gente só precisa focar e se dedicar em cima disso. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante o conteúdo, considere deixar o seu like, compartilhar para um amigo que tem interesse em trilhar esse caminho, que eu vou continuar postando vídeos. Eu vou continuar postando vídeos aqui diariamente para tentar sanar algumas dúvidas e ajudar quem... O canal não vai ser sobre isso só, eu vou falar sobre muitos outros assuntos, né? Isso aqui é mais um canal de reflexão pessoal mesmo, em que eu vou falar sobre as dificuldades, né, que pessoas da nossa idade enfrentam. Eu sei que a realidade mudou, os tempos são outros. No terreno, na época dos nossos pais, era 5 mil, no nosso é 100 mil, aqui no interior, né, em São Paulo nem se fala então. Então assim, vou trazer algumas reflexões e é mais um canal para falar sobre isso mesmo. Tamo junto aí, rapaziada, e até a próxima.